Vamos fazer um tour comigo no meu apartamento alugado antes da mudança? E aí, meu escritório, gente, estão preparados? Porque assim, é onde eu passo 90% dos meus dias. Muitas horas do meu dia eu tô aqui criando os projetos, produzindo. De entrada, a gente já tem esses dois quadrinhos que eu pintei à mão, aquarelei, que é a poltrona mole, né, que é uma peça icônica que eu adoro, fiz no ano passado, ó. E essa cadeira Bauhaus, que eu também adoro. E aí, coincidentemente, depois que eu já tinha pintado, acho que a primeira coisa do escritório foram esses quadrinhos. E aí eu não tinha mobiliário nenhum ainda. E aí depois, coincidentemente, garimpando algumas peças, né, que eu queria para essa casa, eu encontrei justamente a poltrona Bauhaus. Foi uma pessoa de Curitiba que estava vendendo, é uma peça da Itália mesmo, tem a logozinho lá da fabricação da Itália, e eu uso no meu escritório, mas por pouco tempo, porque ela não é muito confortável, então é mais bonita do que confortável. Então na casa nova eu vou ter uma cadeira office mesmo, que faz falta. E aí, esse é o escritório que também não tinha nada, né? Era um quarto livre mesmo. Então, eu quis fazer um espaço, assim, que foi muito importante para mim, porque a minha transição, nem posso falar transição de carreira, né? Eu continuo na arquitetura, sempre vou continuar, porque eu amo minha profissão. Mas antes eu trabalhava só com obra presencial, escritório físico em Belo Horizonte, né? E quando a gente se mudou para cá, eu quis muito testar o online, até porque foi um processo de burnout que eu tive, foi bem difícil. Então eu falei, eu quero testar online, mas eu nunca gostei de home office. Então pode ser que seja um problema, né? E aí eu quis fazer um espaço realmente meu, sabe? Que eu entre aqui e que seja um universo meu. E fez toda a diferença, porque, de verdade, eu tô muito feliz no home office desde que a gente se mudou. E eu tenho certeza que ter o escritório, esse espaço físico delimitado na casa, fez toda a diferença. Então aqui eu dei uma investida maior, mas assim, sempre pensando em levar comigo. Então, assim como o rack da sala a gente vai usar no nosso quarto, na casa nova, tudo isso aqui do meu escritório eu vou usar na casa nova, só que de uma outra forma. Então, eu falo isso muito, né, no Instagram, assim, com criatividade a gente consegue resolver tudo nessa vida. Então, eu vou conseguir aproveitar, mas dar uma cara super nova. Vou deixar, não vou dar muito spoiler, não, vou deixar vocês dizerem depois quando estiver pronto. Então, o que que eu fiz aqui? Eu queria essa carinha distante, mas um móvel mais solto, né? Que não fosse tão moduladinho para eu conseguir aproveitar. Então, eu fiz esse armário suspenso, aí tem as portas, né, no festoque, que é onde eu organizo as amostras. Não que esteja organizado, mas onde ficam minhas amostras do escritório. E aí, essas prateleiras que dá essa carinha distante para eu colocar todos os meus cacarecos da vida, porque eu amo. Então, tem muita coisa assim de viagem, muita coisa especial, sabe? Esse aqui é um printzinho de Paris. Aqui, café do House Coffee de Nova York. Daí tem esse livrinho também. Isso aqui é a Luísa, minha amiga ceramista, que faz, então é uma super amiga minha. E aí eu sempre lembro dela quando eu vejo. Tem uma decoração do lado de lá que foi ela que fez também. Aqui também é de Paris, são imãs de geladeira, que eu coloquei uma 3M. Isso é de Roma. Milano Design Week, é a primeira vez que eu fui para a Europa e eu fui na Feira de Milão, né, que é a maior feira de arquitetura e design. E muita coisa assim que me representa, que eu gosto. E aí tem esse cantinho, então, que é com luminária, né? Aqui atrás de mim, que é onde eu fico, eu coloquei essas duas prateleirinhas de acrílico para colocar algumas amostras, mas é mais decorativo mesmo, eu deixo ela sempre assim. E aqui fica todo o meu setup de computador, né? Vocês perguntam muito onde fica a CPU ou os fios, e fica tudo dentro desse armário. E assim, não façam em casa, tá? Porque eu tinha que ter feito com uma ventilação, mas eu quis não fazer justamente para ter essa flexibilidade de usar quando a gente mudasse. Porque de repente eu pensei que poderia virar um rack de TV, né? Enfim. Então eu quis ter essa liberdade e aí eu uso a porta aberta. Mas não é meu único computador, é mais quando eu vou mexer em coisas pesadas. Eu tenho notebook também. Então eu achei que ficou ótimo assim. Eu furei aqui o móvel, eu poderia ter furado a mesa, mas eu não quis, justamente para poder aproveitar. E aí fica só esse fiozinho aparecendo. Aí tem aqui um abajurzinho, uma luz indireta que eu adoro, a cadeira garimpada e essa mesa também é uma Saarinen, só que com o tampo em lâmina pau-ferro e bem menorzinha, né, 1,20 por 80, que é o suficiente aqui pra mim. Esse tapete eu adoro, eu queria muito essa estética do cereja, sabe? Essa mescla de cor mesmo. Então tem esse tapete
E aí a cortina, como ele tem um toquezinho de mostarda também como detalhe do tapete, eu trouxe o mostarda pra cortina em veludo, que eu adoro, eu acho super elegante, atemporal. E aí o que que eu fiz, né? Eu já sabia que a gente ia se mudar, a gente já tinha comprado o apartamento, mas nem tinha começado a obra. E eu mandei fazer a cortina. Quando eu faço cortina em veludo nos projetos, eu gosto de deixar ela um pouquinho maior mesmo, porque ela dá essa caída meio dramática, assim, eu adoro. Então eu fiz ela um pouquinho maior do que o normal, para eu conseguir usar no meu apartamento novo, né, lá no meu escritório novo. E aqui tem um recamier também veludo verde, então trouxe esses tons misturados do verde, mostarda, do vinho, que eu achei que ficou ótimo. E aí aqui que eu dou uma descansada de vez em quando eu tô respondendo caixinha de perguntas no Instagram, eu aproveito pra usar aqui. Nesse ladinho de cá, esse espelho é muito antigo. Eu tenho ele desde o meu primeiro apartamento. Quem tá lá no Instagram sabe que eu sempre posto o look do dia aqui com fundo pra essa estante e com o espelho por aqui. E aqui é uma espécie de mood board que eu coloquei algumas texturas, algumas coisinhas que eu gosto e que eu achei que ficou uma graça também pra preencher essa parede. E é isso, gente. Meu cantinho, meu lugar no mundo, né? Eu adoro trabalhar home office. Hoje eu falo que realmente é um privilégio. Antes eu não via dessa forma. E eu já comecei a iniciar, né, o assunto com vocês dessa transição do meu formato de trabalho, que antes eu só fazia obras presenciais do início ao fim, né? Com essa parte toda de assessoria à obra, projetos complexos mesmo, né? Executivos, com bastante intervenção civil. E aí eu mudei para esse formato remoto. E a partir disso, eu fui desenvolvendo, né, ouvindo os meus clientes, as pessoas que me procuravam, eu fui desenvolvendo algo que resolvesse essa dor dos clientes e que também resolvesse a minha dor, né, que era realmente conseguir ter mais liberdade, conseguir atender mais número de clientes, que nunca foi o meu interesse ter uma equipe enorme. Hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas remotamente, então funciona muito bem e sempre foi o limite que eu gostaria de trabalhar. E aí eu criei o projeto Petit, que é o meu formato de projeto remoto. Então hoje eu consigo atender o Brasil inteiro, fora do Brasil. É um formato que a gente replica para qualquer lugar do mundo, literalmente. E foi um sucesso, assim que eu abri, deu muito certo. E eu sou muito feliz hoje fazendo projetos criativos, né? Conseguindo entregar muita criatividade, uma transformação na vida e no ambiente das pessoas. Da minha casa, né, com a minha família. Então, sem dúvida, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, assim, nos últimos anos. E aí eu te convido a conhecer o Projeto Petit. Então, lá no Instagram tem o link da bio, tem um destaque, né, com os feedbacks dos clientes, eu posto sempre os resultados dos projetos. Então, basicamente, o Projeto Petit é para você que quer uma transformação no seu ambiente, né, da sua casa, do seu home office, quartinho de bebê, a gente tem o Petit Baby, que é específico para quartinho de bebê, mas sem intervenções de obra, né? Então, basicamente é o que eu fiz aqui nesse apartamento que eu tô apresentando para vocês, transformar o ambiente com decoração, com itens soltos, com muita criatividade, com a sua personalidade, mas sem esse transtorno de obra, sem você ter que sair do seu imóvel para fazer uma grande intervenção, porque é muito possível, gente. Com criatividade a gente transforma qualquer ambiente, né? Com as escolhas certas. E é isso que a gente faz no Petit, e eu tenho muito orgulho dos resultados que a gente tem com os clientes. E eu vou adorar atender vocês aqui também do YouTube. Então, saindo do meu escritório, aqui na verdade é uma semi-suíte, então é uma configuração que fez muito sentido pra gente, né? Tem essa porta aqui, que no dia a dia ela fica fechada, porque do lado de lá é o escritório do meu marido, o outro quarto, né? Que eu não vou mostrar porque a gente ia mexer e fazer tudo, mas aí a gente comprou o apartamento e não deu tempo, então deixa em off. Mas tem esse tocador, né, que a gente chama, que é quando é a bancada fora, que a gente também não fez nada, mas é bem prático, assim, é uma configuração que funcionou bem, porque aí aqui a gente tem nossas privacidades, a gente consegue bater na porta, né, marcar um café e cada um fica no seu cantinho, porque para quem não sabe, nós dois trabalhamos de casa, né? Então eu e meu marido 100% trabalhando de casa. Então, além da gente respeitar muito a rotina um do outro, né, os nossos compromissos, essa diferenciação física também é muito importante para essa dinâmica funcionar com os dois trabalhando de casa. Então, vamos conhecer o quarto? Tô animada para mostrar para vocês que assim foi também essa pegada do Petit, né? Transformações inteligentes com pintura e itens soltos que a gente vai levar tudo para casa nova.
Então aqui é o nosso quarto, eu já até falei, fiz um conteúdo no Instagram uma vez contando que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, né. Então o quanto que é importante a gente criar essa atmosfera gostosa no quarto, pra ele ser realmente um momento de relaxamento, de desligar, né. Então aqui a gente tem a cama, temos ali uma pessoa que adora aparecer, como vocês podem ver, então assim, é isso, os gatos estão sempre nas cenas, né. Aqui o layout era muito bom e a gente conseguiu esse mesmo layout na casa nova. Na verdade, lá é maior ainda o nosso quarto, mas a gente conseguiu manter, que era uma coisa que eu sempre quis ter, que é a penteadeira. Então aqui eu tenho uma cadeira chesca também, só que estofada num veludinho cotelê, e aqui eu tenho a penteadeira. Então é aqui que eu me arrumo, não sempre, né, gente, porque no fim das contas, na vida real, a gente se arruma em pé mesmo na correria, mas eu tenho aqui as minhas coisinhas que eu organizo aqui das minhas maquiagens, tenho os meus acessórios. Então eu adorei, assim, é um item solto que vale muito a pena investir, sabe? Na casa nova eu também vou levar. E aí, o que que a gente fez aqui de intervenção? Lembrando que eu sempre vou deixar aí pra vocês o antes, tá? Isso aqui não tinha nada, né? Deixa eu apagar essa luz aqui. Não tinha nada esse quarto, e aí o que a gente fez, eu queria muito colocar papel de parede, eu adoro papel de parede, mas eu também não queria investir, porque é um investimento alto, e ia ter que ficar no apartamento, porque papel de parede não se tira. Então o que eu fiz foi essa pintura aqui, a gente usou, tem tudo lá no Instagram, tá? Todos os episódios de todos os ambientes. A gente usou uma fita crepe bem fininha e pintamos isso aqui no papel picado. Então quando tirou, ficou esse listrado com muito carinha de papel de parede, né? E eu adorei, assim, a cabeceira também é um item solto, que a gente investiu e que, assim, foi um ótimo achado, sabe, um ótimo custo-benefício. E aí a cama box, o que que a gente faz para melhorar a cama box, né, que a gente já tinha, é trazer a saia, trazer uma cama posta bem bonita, bem gostosa, bastante almofada, né, manta, então é o que eu falo de investir nos estofados, que faz toda a diferença. E aí do lado de cá a gente tem essa mesinha de cabeceira, com o abajur, que eu uso para ler, né, então me ajuda bastante aí no dia a dia. E a cortina também, que foi que a gente colocou, essa também eu vou levar para casa nova, a gente negociou com a proprietária de deixar só a da sala. Então essa vai ser uma folha, porque lá a nossa janela é bem grande, vai ser uma das folhas da cortina do nosso quarto novo. Isso aqui, para quem tem gato, super indico, tá? É para colocar na janela, uma caminha de janela, que elas adoram, gente, então são muito companheiras. Uma coisa que me incomodou muito também, mas enfim, tudo tem um propósito, né, agora a gente já conseguiu resolver isso, mas quando eu me mudei pra cá e a gente começou a visitar os apartamentos, é muito comum aqui em Uberlândia, que é uma região um pouquinho mais quente, ter porcelanato nos quartos. Em Belo Horizonte, nos outros lugares que a gente trabalha, é mais comum ter o piso quente, né, que é um vinílico que seja, uma madeira. Então, quando eu me deparei com porcelanato polido na casa inteira, inclusive nos quartos, eu falei, gente, haja tapete, né? E como vocês podem ver, eu tenho tapete em tudo quanto é lugar da casa, porque realmente eu queria dar esse respiro, tirar um pouco esse protagonismo do piso que me incomoda. Primeiro que, assim, muitos arquitetos falam, né, ai, que eu não gosto de piso polido, e o porquê disso, né? A estética dele, o que que incomoda? O piso polido, ele rouba a cena de tudo, porque tudo que a gente coloca de iluminação, ele reflete, né? Ele vira um espelho. Então a gente tem uma janela super bonita ali na sala, que ela projetava inteira a vista dela no piso. Então ela briga com os outros elementos, né? O piso, ele precisa ser piso, né? Ele precisa conversar com o restante, não ser protagonista de todo o resto. Então, além do que é terrível de sujeira, você vê tudo. Então, assim, tô muito feliz de ir pro taco, eu realmente vou fazer um grande upgrade na minha vida. E aí eu tenho, então, tapete no quarto, obviamente, pra poder dar esse respiro. E aí do lado de cá, eu tenho o closet, que eu já até contei pra vocês, né, que já tinha toda essa estrutura aqui, então não tá muito organizado, mas é porque a gente chegou no momento que a mudança tá próxima, então eu falei: "Não vou arrumar, porque já já eu mudo, e aí eu arrumo depois quando estiver mudando". E aí eu coloquei esse tapete quadriculadinho, que eu adoro, eu acho ele uma graça, que eu queria trazer essa estética um pouco de carpete, sabe? Mais uma vez também para esconder o piso polido, mas também para ter esse toque gostoso de pisar, eu adoro. Então eu achei que ficou ótimo aqui. E aí uma coisa que eu quis fazer diferente na casa nova é porque aqui não tem espelho. O closet é em U, o que é bom, assim, porque tem armazenamento, mas ao mesmo tempo eu não gosto de prateleira, assim, porque é um closet que isso aqui fica praticamente aberto sempre. Então, eu acho que isso perde muito espaço, sabe? Então, na casa nova eu vou ter muitas gavetas, muitos cabideiros, porque eu gosto de ver a roupa, e também eu vou ter um espelho dentro do closet,
que é uma coisa que eu sinto falta. Então eu acho que tem que ser o espelho dentro do espaço mesmo, que a gente já vai experimentando e vai vendo, mas eu adoro, assim, eu não tinha tido closet ainda e foi muito funcional. Como vocês podem ver, não tem nada do meu marido aqui, porque ele usa o guarda-roupa do outro quarto, mas na casa nova a gente vai organizar para ele usar o closet também. Aqui a iluminação, gente, era uma luz branca, terrível. Um plafond, assim, convencional, tipo esse aqui do closet, né? Só que esse eu troquei pra luz amarela. E aqui eu quis um pendente de tecido, eu adoro essa luminária. Então é a mesma coisa da sala, a gente usa o ponto original, né? O desviador pra colocar no centro da cama. E aí eu achei que ficou muito gostoso. Acho que tem mais alguém que achou muito bom também, né? Me conta! E aqui tem a cozinha, que não é uma cozinha aberta, né? Já estava toda pronta, a gente não mexeu em nada, vou só dar uma passadinha com vocês por aqui. Mas é um layout muito bom, assim, então é uma cozinha que já tinha os armários, né? A gente não fez nada, só colocou os nossos eletros, apesar que o cooktop já estava aqui. Mas é um granito branco Itaúnas, que eu sempre indico nos projetos no acabamento escovado, que não é o caso aqui é o polido. Mas é uma pedra que a gente gosta, eu queria essa cozinha mais neutra. E aqui a gente tem a visibilidade para a varanda. Mas realmente o meu sonho mesmo sempre foi a cozinha aberta, então por isso que na casa nova a gente tem. Ali é a área de serviço, mas assim, é bem basicona, não vou nem mostrar pra vocês. E aí uma coisa que eu esqueci de falar, gente, o lavabo, que vocês sabem que eu amo lavabo, né? Principalmente trazer personalidade e tudo mais. Só que o lavabo, a gente não fez nada, porque a gente comprou o apartamento, já tem 1 ano que a gente comprou esse apartamento, então eu falei, não faz sentido a gente fazer uma coisa que vai ter que reverter e ficar 3, 4 meses com um lavabo bonito, né? Então a gente deixou assim mesmo. Mas eu vou contar pra vocês o que eu ia fazer se a gente fosse fazer. Então aqui bem ao lado da porta de entrada, ó, tem o lavabo, que a gente não fez nada. Pra não falar que eu não fiz nada, eu troquei essas lâmpadas pra amarela, porque era tudo branca, inclusive essa aqui ainda tá branca. Olha isso, gente, que terrível! Olha isso, a diferença. Essa é embutida no gesso, né? Então a gente ia mudar, porque a gente ia ter que fechar o gesso, porque eu queria colocar um plafond vintage bem bonito. Mas eu acabei não fazendo nada. Então o que eu ia fazer nesse lavabo? A gente ia pintar, deixar a estrutura toda, né? Porque a gente não pode mexer. Mas eu ia pintar todas as paredes num verde escuro. Ia fazer um stencil. Vocês sabem o que é stencil? É como se fosse um gabarito, né? A gente ia comprar uns tipo florzinha, eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. E aí, em cima da parede escura verde, a gente ia fazer o stencil no branco. Ia ficar tão bonito. E aí eu ia trocar os metais, né? Os acessórios. Ia colocar um ouro velho, bem bonito. Ia trocar a torneira. Depois eu ia levar tudo comigo, né? Mas ia dar uma outra cara. Vários quadrinhos aqui, cacarecos que eu amo, né? Oi, senhora! E aí uma coisa, assim, que vocês falaram muito aqui no YouTube, né? É sobre eu ter fechado a janela do lavabo da nossa casa, do nosso apartamento que a gente tá reformando. Mas assim, por experiência própria, olha só, a gente tem essa janela que dá para um vazio, então não vem iluminação. Quando as luzes estão todas apagadas, ele fica escuro, né? A única iluminação tá vindo dessas luzes de fora. E não dá ventilação, porque a gente deixa realmente fechado por causa das gatas, né? Então, pra gente vai ser uma situação melhor no apartamento novo, porque a gente vai ter a exaustão que aqui não tem, e a gente também vai ter iluminação natural, porque eu ainda nem contei pra vocês, mas eu inventei uma forma super legal, inclusive. Se essa moda pegar, assim, vou ter que patentear essa ideia, porque é muito legal que a gente teve. Mandamos fazer sob medida um espelho que também é janela. E a gente vai pegar essa iluminação natural do nosso lavabo, mas não vai ter ventilação. Então isso a gente manteve. E aí vamos ver, né? Quando estiver pronto, vou mostrar para vocês e aí vocês tirem as próprias conclusões, combinado? E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha casa, né? Das escolhas que eu fiz para esse apartamento, que assim, foi super especial, né? Marcou um momento muito especial da minha vida e de autoconhecimento, né? De descoberta, da criação do Petit, de criar o canal no YouTube, de começar a produzir conteúdo. Então, esse apartamento marca muita coisa na nossa vida, sabe? Nosso primeiro apartamento casados, né? Então, é bem especial. Eu amo muito aqui, as escolhas que eu fiz aqui, então eu espero que inspire vocês de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar por aqui.
Me manda também o que vocês acharam do vídeo, né? Comenta aqui que eu adoro receber os comentários de vocês, eu sempre respondo. E se você não quer perder nada da casa nova, que também vai ter tour quando estiver pronta, né? Mas a gente ainda tá em obra, então a gente continua com os episódios da obra. Já se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder e me ajuda muito também a continuar nessa produção de conteúdo, que eu adoro estar aqui com vocês. Então, muito obrigada quem chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!